E aí pessoal, eu sou o Léo Correia, sejam bem-vindos ao meu bike vlog. Hoje a pedalada é aleatória de novo, eu resolvi sair para me exercitar, aproveitar o solzinho que deu hoje enquanto não chove. E o assunto que eu quero falar é sobre futebol. Eu prometo que eu deixo religião e política para episódios futuros. Hoje a gente vai falar sobre futebol. Sábado agora foi o último jogo, a última rodada da Série B do Brasileirão 2017 e sim, eu sou colorado e tive que aguentar ano passado o meu time caindo para a Série B e esse ano jogando a Série B, efetivamente. Ano passado eu assisti todos os jogos do Inter no ano e pela TV, a maioria, alguns no estádio. Então eu vi o time desde a preparação no início do ano, a despedida do D'Alessandro, Gauchão, depois aquela rodada invicta com o Argel no início do Brasileirão que botou ainda na liderança e ainda a sequência de derrotas que jogou o time na merda de novo, causou a demissão do Argel e começou a bola de neve de merda que foi ano passado. E esse ano acho que foram 66 jogos ou 67. Eu não assisti ao vivo 3 deles, que mesmo assim eu ainda acompanhei por lance a lance no celular. Vi alguns jogos no Beira-Rio também, enquanto eu passei por Porto Alegre. E também tive a oportunidade de assistir o jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, primeiro jogo daquela semi ou quartas da Copa do Brasil, eu nem lembro mais. Então eu tive, não vou chamar de desprazer, porque perder no futebol faz parte, é um jogo afinal de contas. Então, ainda assim ver o meu time indo pro caralho foi uma experiência interessante. Acompanhar bem de perto esses últimos 2 anos, né? E, ok, eu sou um cara que gosta bastante de futebol. Eu acho que eu gosto mais de torcer e acompanhar o Inter do que necessariamente eu gosto de futebol. Eu não fico assistindo, eu não sou daqueles caras que fica assistindo todos os jogos da rodada e assistindo todos os programas de comentarista e, sei lá, sabe a escalação do time do Avaí esse ano. Foda-se, eu não sei. Eu acompanho o meu time. E como torcedor de futebol, eu já ouvi, e acho que todo mundo que é torcedor já ouviu em algum momento, o comentário daquela pessoa super esclarecida que te vê ali sofrendo com o jogo e aí ela fala: "Ai, eu não entendo. Por que tu fica aí sofrendo e se estribuchando com 22 caras correndo atrás de uma bola de futebol?" Sim, já vi isso muitas vezes. E, sim, eu tenho um viés, afinal eu sou a pessoa que gosta de futebol, mas eu queria também trazer um pouco, acho que a pergunta não é sobre quem tá certo e quem tá errado, sobre se faz sentido mesmo ficar torcendo para 22 milionários correndo atrás de uma bola, ou se eu deveria mesmo ser esse cara estoico que não liga para prazeres mundanos. Mas não era bem nessa direção que eu queria trazer. Eu acho que a pergunta mais relevante aqui é: o que é que existe nessa instituição abstrata que é um clube de futebol e que é extremamente abstrata, porque o que é um clube? É sobre o lugar físico? É sobre um símbolo? É sobre a cor da camisa? É sobre os jogadores? Ou sobre a direção do clube? Sendo que essas coisas mudam. O que é que... Será que eu tenho todo essa paixão no meu coração por uma camisa, por um símbolo? O que é que tem nesse clube que faz com que eu me identifique? Ou ainda, o que é que tem dentro de mim que se conecta com uma instituição tão abstrata e tão cheia de falhas e problemas quanto é um clube de futebol, com interesse financeiro e o diabo. Eu não sou psicólogo e não estou querendo aqui fazer uma fala acadêmica, não vou citar autores porque eu nem conheço, mas o jeito como eu enxergo essa questão tem a ver com construção de identidade, né? O que é que faz uma pessoa ser o que ela é e diferencia ela de outra pessoa. E essa é uma questão, acho, extremamente profunda e que também não cabe num vídeo curto aqui desse canal de bike, mas
a percepção de que a forma como a gente enxerga o mundo é uma construção narrativa. O jeito como a gente entende as coisas, ela é uma história contada, que não é necessariamente uma história contada verbal. Não é como se eu olhasse para aquela esquina e, temos uma esquina, tem 5 carros, um caminhão parado, um tá dando pisca para a direita, etc. Mas é meio como se fosse. E dessa forma, a forma como a gente se enxerga também é uma construção narrativa. Ou seja, é como se nós fôssemos personagens dentro de uma história que a gente conta para si mesmo, sei lá. E esse personagem, as características que esse personagem tem, trazendo de volta como uma pessoa acha que às vezes pode ser diferente de como ela é de verdade, mas de qualquer forma eu estou falando aqui de elementos de identificação, então eu vou ficar mais em como a pessoa acha que ela são coisas que são elementos que a gente se apropria, são coisas que a gente enxerga no mundo, em narrativas do mundo e se apropria, são valores que pode ter a ver com, sei lá, a cidade onde eu nasci, e aí eu sou gaúcho e portanto eu me identifico com coisas A, B, C, D, ou porque eu sou filho do meu pai e meu pai gosta de coisas X, Y, Z, então eu também gosto, ou eu não gosto só porque ele gosta, mas quase sempre uma construção de espelho e lente baseado na forma como eu enxergo o mundo. E é por isso que a gente se identifica com instituições abstratas como um time de futebol, ou como um país, uma bandeira. Por que a gente olha para uma bandeira do Brasil e se emociona, ou sente raiva, ou sei lá, qualquer sentimento que a gente atrele aqui? Isso tem muito a ver com os valores que aquela bandeira representa, e muitas vezes ela não representa nenhum valor direto, nenhum valor explícito, mas ela é como se fosse um receptáculo de valores que eu atribuo. Então, eu sou gaúcho e eu valorizo a conquista das minhas escolhas políticas pela bala e pelo cavalo, e eu gosto de chimarrão e sei lá o quê. E quando eu olho para a bandeira do Brasil, eu enxergo esses valores nela, enquanto outra pessoa de outra cultura vai olhar para aquela mesma bandeira e atribuir outros valores que não são os meus, mas que mesmo assim cabe, porque a bandeira é essa coisa abstrata e que é capaz de receber qualquer valor que a gente atribui, né? Por isso que eu acho, inclusive, que nacionalismo é um valor perigoso para uma sociedade. E acho que isso é tema para um vídeo futuro, e inclusive porque a gente está vendo aí no cenário político do Brasil alguns gritos por uma política nacionalista que eu acho que é terrível se acontecer. Mas enfim, voltando para o futebol, eu acho que o time de futebol ele funciona de uma forma muito parecida, porque a gente escolhe valores para se identificar como indivíduo, e aí quando a gente olha para um time de futebol que é uma coisa neutra, entre aspas, a gente até tem algum valor explícito, tipo, em algum momento, sei lá, o Inter foi o clube do povo em Porto Alegre e o Grêmio era o clube da elite, mas até isso faz muito pouco sentido hoje em dia, se é que fez em algum momento da história. E então, na verdade, o clube de futebol ele é um receptáculo de valores colocados no pé de um símbolo, que é abstrato também, né? Pois é. É ser nisso que eu acredito que o futebol é essa casca abstrata, semi-vazia, onde eu atribuo valores que eu me identifico como indivíduo e que, na verdade, tem pouca relação com os valores que outras pessoas que torcem para o mesmo clube atribuem. Por que eu não faço isso? Por que eu não... Se eu estou enxergando o código por trás da Matrix, por que eu não saí dela? Por que eu não parei de torcer para o time? E por que eu continuo me emocionando e sofrendo a respeito? A resposta é meio simples, porque não dá.
é porque eu posso escolher não torcer pelo clube, por exemplo, e fazer um esforço para me desvincular dele, mas essa relação de enxergar narrativas no mundo e atribuir valores de identificação que me fazem me emocionar, a gente faz isso com tudo, a gente faz isso com filme, que a gente está olhando para um personagem, que a gente convive com ele por 2 horas, ou seja, a gente conhece alguns elementos da personalidade dele, mas não todos, e a gente preenche os espaços vazios desse personagem com os nossos próprios valores. Da mesma forma, ele também é uma casca abstrata, semi-vazia. A diferença é que ele é uma pessoa. Talvez seja mais fácil me identificar com uma pessoa do que com um time de futebol, mas acho que dá pra pegar a lógica que está por trás aqui, né? Sempre é sobre uma narrativa. E se eu me permito emocionar com o jogo, se eu me permito, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que é um clube abstrato gerido por políticos corruptos com jogadores mercenários, é porque é uma escolha de vida. É como escolher não me emocionar mais com um filme. Por que eu não vou escolher me emocionar com um filme se é tão bom, se é tão inspirador, se a gente cresce ou se emociona ou se transforma de alguma forma por aquela experiência narrativa? Por que eu não posso carregar isso para minha vida? É claro que os valores que a gente atribui no campo de futebol, como pode ser qualquer coisa, a gente pode justificar, por exemplo, uma briga de torcida, um confronto com a polícia, ameaçar o jogador de morte na rede social, seja o que for. É claro que esses valores também podem ser atribuídos, mas esses não são os meus valores, então não é o que eu faço. Talvez uma pessoa possa olhar para um livro, ou olhar para um filme e encontrar ali uma justificativa para atitudes deploráveis. Eu tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento da história, e eu, sem querer ser muito polêmico, tem um livro aí que é um dos mais vendidos da história da humanidade, que já foi justificativa para um monte de merda, né? E eu acho que aqui esse vídeo ele até ia começar como uma intersecção dos assuntos religião e futebol, porque eu acho que as narrativas são parecidas, ou parecidas não, mas elas têm algumas semelhanças. No fim eu desisti, tirei a religião do meio do caminho, mas de qualquer forma é isso. A humanidade se abraça em narrativas para justificar suas escolhas de elementos de identificação como indivíduo, né? E de certa forma pautam suas vidas mais ou menos em cima desses valores. É claro que eu tento não mudar o meu humor porque o Inter perdeu ou ganhou, embora isso acabe acontecendo um pouco, mas eu não vou mudar a minha personalidade, o meu set de atitudes por causa de um resultado de algo que é um jogo no fim das contas. Mas, cara, eu acho que eu tenho certeza que essa experiência que eu acompanhei ano passado, o Inter jogando a Série A e caindo, e hoje jogando a Série B, e agora a gente subiu e voltou para a Série A, e amanhã e ano que vem começa tudo de novo. Mas eu tenho certeza que essa experiência, ter acompanhado tão de perto, provocou alguma transformação em mim. Pode ter sido minúscula, mas pode não ter sido, e isso faz parte da vida, né? As experiências que a gente escolhe abraçar e que nos transformam e nos emocionam e nos fazem sentir mais humanos em algum momento, né? Eu acho que para uma pessoa que é apaixonada por futebol, consegue se relacionar com o que eu digo, mas a experiência de estar no estádio de futebol, vestindo aquela camisa e gritando por aquele time, e sim colocando ali naquelas 11 pessoas ricas alguns dos seus valores pessoais, diferentes da pessoa que está fazendo a mesma coisa do teu lado, mas ainda assim é muito emocionante essa experiência coletiva, e ela é uma experiência sim transformadora de indivíduos e de agrupamentos sociais. E eu não estou dizendo que isso aqui é transformador para melhor ou para pior, é simplesmente sobre a conexão entre as pessoas que estão ali e uma conexão consigo mesmo, né, com os seus próprios valores. Eu acho isso muito poderoso e muito interessante. E se tem alguém curioso sobre como eu me sinto a respeito disso tudo, do Inter ter jogado a Série B, eu, muito resumidamente, eu acho que existe aí um aprendizado para o clube, enfim, para quem for gerir o clube daqui para frente,
de ser um pouco mais humilde. Isso está fazendo falta no Beira-Rio. E lá em Porto Alegre, todas as vezes que um dos dois times, entre Inter e Grêmio, toda vez que um deles ficou muito arrogante, deu merda. Então acho que tem aí um aprendizado pro clube. E como indivíduo, aguentei falta, aguentei gremista buzinando no meu ouvido, aguentei a sirene da ambulância passando. Impressionante como tem sirene aqui em Berlim. Polícia, ambulância, bombeiro o tempo todo. Mas, voltando. Eu sim aguentei a flauta esse ano, aguentei gremista falando, xingando e ok, tá no papel deles, eu também flautei muito quando o Grêmio caiu pra segunda divisão. E eu carrego sim esse momento com humildade, mas não com vergonha. Porque se alguém tentar, sei lá, humilhar ou menosprezar o meu clube, os meus valores, porque esse ano a gente jogou a Série B, especialmente vindo de um time que já jogou 2 vezes a Série B, eu não baixo a cabeça não. Eu acho que isso faz parte do jogo e por isso é importante, por isso é bonito. E eu consegui enxergar o meu time esse ano jogando a Série B e sofrendo, porque jogar a Série B é duro. Não é fácil, não é só um ajuntamento de time pequeno. Jogar, sei lá, contra o América Mineiro na Série B não é igual jogar contra o América Mineiro na Série A, para dar um exemplo. E foi duro. Mas eu consegui enxergar uma beleza nisso. Assim, eu consegui... eu sofri e eu ri. E eu me emocionei, e os jogadores também, porque pra eles é foda, cara. Às vezes eu vejo a galera dizendo, tu tá aí empatizando com um jogador que tá sofrendo, mas o cara é só um milionário. No fim do dia ele volta pra mansão dele e não se importa. E cara, se importa sim. Não é o fato do cara ter um bom salário, não quer dizer que ele não sofra, não quer dizer que ele não se importe, não se realize com o trabalho dele. E claro que para alguém que é pobre, que rala, deve ser difícil olhar para um cara milionário e ver, sei lá, milhares de pessoas sentindo pena dele lá. Mas no fim das contas é isso, o salário não tem nada a ver com realização pessoal, ou sofrimento, enfim. E eu acho que eu ter acompanhado isso tudo esse ano com o Inter foi uma experiência bonita, foi interessante de ver, foi sofrido. Ver o time, sei lá, em 8º na Série B e batendo aquele frio na barriga de puta que pariu se a gente não subir esse ano e se tiver que jogar essa merda ano que vem de novo, oh meu Deus, e de repente o time começou a ganhar tudo e aí foi aquela coisa de, beleza, agora tá fácil, vamos ser campeão com quantas rodadas de antecedência, e aí rapidinho vem o destino e dá uma rasteira de novo e aí o time tá na merda e aí tu fica, otário, baixou, levantou a crista de novo, agora vai ter que aguentar mais um pouco, é bom para manter a humildade. E ver isso tudo ao longo do ano é uma narrativa bonita, é uma história bonita, né? E é por isso que eu me apaixono, eu acho incrível. É um esporte que o melhor nem sempre ganha, muitas vezes o melhor não ganha. E é por isso que eu gosto muito de acompanhar futebol, especialmente acompanhar o Inter, que é o time que eu torço. Mas então tá, pessoal, como sempre, valeu pela assistida e se quiserem continuar esse papo, manda um comentário aí embaixo ou me procura no Twitter que a gente troca uma ideia por lá, beleza? Até a próxima!